essa aqui é a refinaria de Mataripe, na Bahia. Bom, e daí, né? Acontece que essa refinaria aqui ajuda a contar uma história importante sobre a maior empresa do Brasil e como ela atua no setor de petróleo e gás. Essa é uma história de como a Petrobras está pressionando um fundo árabe a devolver uma refinaria. Mas para começar, o que é uma refinaria mesmo? Bom, uma refinaria tá para gasolina como uma destilaria tá para cachaça. Entra óleo cru de um lado e do outro sai combustível, ou outros derivados de petróleo. Mas Mataripe é uma refinaria especial. Primeiro porque ela é a maior pagadora de impostos da Bahia. Segundo, porque Mataripe é responsável por 14% da capacidade de refino do Brasil. E terceiro, e não menos importante, Mataripe é uma refinaria privada. Mas não foi sempre assim. Era o Brasil de 2019. Paulo Guedes era o ministro da Economia. Por conta da Lava Jato, a Petrobras havia sido blindada por um aparato jurídico e de governança que tentava impedir ou minimizar a influência política na empresa. O clima econômico do país naquele momento estava pendendo para o lado liberal do espectro, sabe? Neste contexto, o CAD firmou com a Petrobras alguns acordos com o objetivo de quebrar o monopólio da estatal em alguns mercados, entre eles o de refino. O objetivo era atrair novos players, criar uma indústria competitiva e diminuir a dependência que o Brasil tem hoje de combustível importado, já que a gente não consegue refinar aqui todo o petróleo que a gente precisa. A Petrobras teria de vender 8 refinarias, inclusive Mataripe, que na época se chamava Landulfo Alves. Quem comprou foi a Mubadala Capital, uma gestora que administra aqui no Brasil alguns investimentos feitos por entes privados e também por um fundo soberano dos Emirados Árabes. Esse fundo, aliás, tem o mesmo nome da gestora, é o Mubadala. E os árabes apostaram no setor. Investiram mais de R$1 bilhão em modernização da refinaria e até criaram uma empresa só para tocar os negócios, a Selen. Mas a Selen nunca teve vida fácil nessa relação com a Petrobras. Lembra aquela definição de refinaria que eu falei no começo do vídeo? Entra óleo cru de um lado, sai combustível do outro? Então, esse óleo cru vem da Petrobras. Praticamente não existe mercado de petróleo cru no Brasil. As empresas privadas que extraem petróleo só vendem para fora. A Selen não tem muita escolha. Ou compra da Petrobras, como todas as outras refinarias, que são em sua maioria propriedade da própria estatal, ou paga frete para importar. A Petrobras viu vantagem. Começou a cobrar mais caro para vender o óleo para a Selen do que cobrava das suas próprias refinarias. Na prática, forçou um dos pouquíssimos concorrentes privados a diminuir as suas margens de lucro. Mas além disso, o Invest News apurou que a Petrobras diversas vezes forneceu óleo cru com a composição química inadequada para a refinaria. Nessa indústria tem diferentes tipos de petróleo. E as refinarias instaladas no país têm capacidades de processamento específicas para cada um deles. E olha, tudo isso ainda no próprio governo Bolsonaro. Já no governo Lula, a situação continuou. No fim de 2023, a Mubadala começou a jogar a toalha. A Selen procurou a Petrobras e começou a negociar com a estatal algum tipo de acordo, que envolve a refinaria de Mataripe e também uma gigantesca biorrefinaria que os árabes querem construir ali, na mesma área. Agora, a Petrobras tem uma nova presidente. O Lula demitiu Jean Paul Prates e colocou no lugar a Magda Chambriard, responsável por acelerar os investimentos da estatal e também pela tarefa de retomar a refinaria de Mataripe. Essa história ajuda a entender como funciona o setor de petróleo e gás aqui no Brasil. A Petrobras nasceu lá atrás, com a campanha O Petróleo é Nosso, e já surgiu monopolista. Esse controle sobre o setor só começou a ser quebrado em 1997, mas ainda assim bem devagar. Até hoje, episódios como esse da Selen funcionam como um alerta para as empresas privadas que querem atuar na cadeia petrolífera do Brasil. Tem um peixe grande atuando aqui, ele funciona como uma extensão do próprio Estado e ele não gosta muito da ideia de dividir o aquário. A gente procurou os personagens dessa história, claro. A Selen disse que não vai se manifestar. A Mubadala só disse que as negociações seguem acontecendo e publicamente. Já a Petrobras disse que a refinaria de Mataripe tem outras opções além da estatal na hora de comprar petróleo e que se está comprando da Petrobras, está fazendo isso porque a Petrobras é a melhor alternativa. Agora é ver como essa história vai terminar.